Queridos irmãos, graça e paz a todos. Assentai-vos, por gentileza. Que momento honroso, que momento gratificante estarmos reunidos em volta da mesa do Senhor, pois hoje nós iremos celebrar a ceia de Cristo, e isso é de todo importante. Estimados irmãos, eu tenho duas palavras iniciais a fazer aqui, a registrar. A primeira é uma expressão de louvor e de agradecimento a Deus pela vida dos irmãos que estão trabalhando na mesa de som aqui da igreja. Nossa gratidão ao nosso irmão Joales, Renato, o irmão Eric que não pôde estar hoje. Que Deus abençoe vocês cada dia. Os irmãos têm pegado firme, o irmão Joales me tem ensinado e os irmãos estão operando a mesa. Passa às vezes quase o dia todo aqui, às vezes um período considerável à noite. Eu acho que em dezembro já tem uma agenda para eles passarem um tempo significativo aqui, instruindo os irmãos no som. E eu queria me dirigir à igreja aqui e dizer o seguinte: nós precisamos valorizar esses irmãos. Às vezes, na ausência de Joales, acontece de ter uma microfonia, algo do tipo, mas todos os irmãos que estão aqui, tanto o Ed como o Renato, às vezes o Ilan trabalhando ali também, estão dando o máximo para poder servir a igreja. Então, quero contar com a valorização da igreja aos nossos queridos irmãos do som. Tá bom, meus irmãos? Dando microfonia, os irmãos não estão mal intencionados, pelo contrário, às vezes o irmão Ed mesmo ele já chegou a falar que faltou cair ali, preocupado, não conseguindo, e parece que ia ter um taquicardia, coração batendo acelerado, mas eu quero convidar os irmãos a valorizar os irmãos e a orar por eles. Eu posso contar com a igreja? Agora, a minha outra palavra diz respeito a um convite que eu quero fazer. Não somente os adolescentes da igreja, jovens, adultos, eu quero fazer um convite aqui também para as crianças que estão presentes aqui hoje. Você que é criança, levanta a sua mãozinha para cima que eu quero ver você. Diga assim: amém, pastor. Ó, tem um grupo bom. O meu convite é para vocês também, crianças. Sabe qual é o convite que eu quero fazer para vocês também? É para vocês nos acompanhar na série de pregação no livro do profeta Malaquias. Vocês vão nos acompanhar, um convite que eu faço para vocês. E para que isso aconteça, o que vai ser necessário da parte de vocês, crianças? Vocês não vão poder perder o culto no domingo. Chegou no domingo, papai, vamos para o culto para a gente ouvir a palavra de Deus e adorar o Senhor. Então você não pode perder o culto. Segundo, você tem que prestar muita atenção na pregação. Porque se você não prestar atenção, como é que você vai entender? E se algum coleguinha veio fazer um barulho na frente, o que você vai fazer? Ô, irmãozinho, coleguinha, vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Eu queria até pedir às irmãs que venham estar sempre na prontidão para poder auxiliar as crianças, que às vezes tem um grupinho e tem uma tendência de conversar. Então, uma irmã se aproxime, sempre orientando, para que as crianças venham estar focadas na palavra de Deus. Tá bom? Então, as crianças são convidadas para participar conosco. E a terceira coisa que eu queria pedir para vocês, envolvendo esse chamado que eu faço, é vocês conversar sobre o que vocês aprenderam na pregação. Por exemplo, eu vou pregar hoje e vocês vão pegar esse conteúdo, vai conversar com o pai de vocês, com a mãe, com os familiares, com os responsáveis. Você vai pegar o conteúdo aqui e vai sair conversando com os coleguinhas sobre o que vocês têm aprendido. Eu posso contar com vocês, crianças? São uns 3 que falou ali, ó. Ora, viu um sim forte aí. Então, o convite que eu faço para vocês, todo mundo acompanhando. Então, para darmos início, nós iremos ler o capítulo 1 de Malaquias, versículo 1. Hoje será a abertura dessa série de sermões no livro do profeta Malaquias. Vamos ler juntos? Malaquias, capítulo 1. É fácil de localizar, porque é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Último livro do Antigo Testamento. Maravilha, vai ser espelhado aqui também. As crianças que têm leitura, estiver com Bíblia, já abre aí também. Se não tiver e tiver leitura, acompanha aqui no telão. Nós iremos fazer um investimento ainda mais solidificado na vida de toda a igreja, inclusive na vida das crianças. Essa exposição, essa série de pregação no livro de Malaquias, vai ser um divisor de água na vida de toda a igreja. Nós simplesmente iremos fazer aqui uma espécie de raio-x de nós mesmos. A gente não vai nem tanto olhar para fora, nós vamos olhar para dentro. A igreja ela deve ser contemplada no livro do profeta Malaquias, onde Deus ele espera de nós uma maneira de viver e de adorar apropriadas. Todos se encontraram? É somente um versículo que abre o livro de Malaquias. Assim está escrito: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Queridos irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 1 do livro do profeta Malaquias, ele é chamado sobrescrito ou título
porque trata justamente de uma introdução a todo o livro do profeta. Então, capítulo 1, versículo 1, é uma introdução. E nessa introdução que é apresentada no versículo 1, nós iremos também ver o contexto desse livro, como ele se deu, o que estava acontecendo, e o que nós precisamos entender e aplicar nas nossas vidas. Nós olhamos para o versículo 1, e o profeta Malaquias aqui, ele vai registrar o título, mostrando a mensagem que ele tem para transmitir para a nação. Deus, ele tinha uma mensagem específica a transmitir para o povo, e ele vai se valer aqui do capítulo 1, versículo 1, para dar um resumo, dar uma síntese, resumir o conteúdo, a mensagem que ele tem para transmitir para o povo. E essa mensagem aqui do capítulo 1, versículo 1, ela é dividida em 4 aspectos. Quantos aspectos? 4. O primeiro aspecto que o profeta apresenta para nós aqui é o conteúdo da mensagem. Qual era o teor? Qual era o conteúdo da mensagem que Deus ele oferece para o povo, assim também para nós, no capítulo 1, versículo 1. Primeira parte do texto. Peso da palavra do Senhor. Essa expressão peso indica o conteúdo da mensagem, o teor da mensagem, o que deveria ser transmitido. Peso da palavra do Senhor. Essa expressão, queridos, ela mostra justamente o conteúdo da mensagem que estava sendo transmitida por meio de todo o texto do livro do profeta Malaquias. Quando a gente percebe aí essa expressão, peso da palavra do Senhor, nós temos aqui uma indicação do gênero literário do livro. Toda vez que a gente analisa um livro da Bíblia, a gente precisa entender qual é o gênero literário que ele se encaixa, que ele se enquadra. Por exemplo, quando nós olhamos para os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos os livros da lei, chamado Pentateuco. Nós temos também os livros históricos, os livros poéticos, mas temos também os livros proféticos. E o livro de Malaquias é justamente um livro profético. É um livro cujo teor, cujo gênero literário destaca aqui uma profecia, isso mesmo. Embora nós iremos perceber, à medida que estivermos pregando, que o livro de Malaquias, embora profético, ele tem algumas peculiaridades, conforme nós iremos mais adiante, no estilo literário. Então vejam, peso da palavra do Senhor indica o gênero literário. O livro do profeta Malaquias é um livro profético. Nos livros proféticos, nós temos os conhecidos profetas maiores e os profetas menores. Malaquias entra no grupo dos profetas menores. E é interessante que essa maneira com a qual Malaquias ele se dirige aqui, ela é muito interessante. Ele diz, peso da palavra do Senhor. Se nós darmos uma olhada para o livro de Abacuque, capítulo 1, nós vamos perceber que o profeta Abacuque inicia o livro, também profético, com a mesma expressão, sentença, peso que viu o profeta Abacuque. Se a gente dá uma olhada para o livro de Naum também, a mesma expressão no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, sentença, o peso contra Nínive. Então, essa é uma maneira muito comum dos profetas se dirigir à sua audiência. E uma coisa interessante que a gente precisa entender nesse momento é o que significa essa expressão peso. Uma vez que era muito comum nos livros proféticos conter essa expressão peso da palavra do Senhor, surge uma pergunta: o que significa peso? A palavra, meus irmãos, hebraica, que é traduzida aqui por peso, ela pode também significar fardo, pode significar confronto, sentença. Então, a mensagem que o profeta tem a transmitir não é uma mensagem de consolo, não é uma mensagem de conforto, não é uma mensagem de acalento. Pelo contrário, é uma mensagem de confronto, é uma mensagem de repreensão, é uma mensagem onde Deus ele expressa a reprovação dele sobre algo que estava acontecendo. Se nós darmos uma olhada nos livros proféticos também, Isaías, por várias vezes, ele chega a dizer o seguinte: peso da palavra do Senhor contra a Babilônia. Então você percebe que o teor da mensagem não é favorável, é uma mensagem dura, é uma mensagem que não é palatável, não é agradável aos ouvidos, é uma mensagem direta, uma mensagem de confrontação, uma mensagem de reprovação. Mas você pode estar se perguntando,
Porque o profeta Malaquias, ele recebe a missão de transmitir uma mensagem que era um peso para o povo que iria receber. Será porque foi necessário Deus, ao invés de mandar uma mensagem de consolo, uma mensagem de direcionamento, Deus vai enviar a palavra de peso, de sentença, de reprovação. Para nós entendermos melhor o contexto e por que Deus ele envia a mensagem de sentença para o povo, nós precisamos lembrar que o povo de Deus recebeu muitas oportunidades para viver uma vida na presença de Deus. Vocês sabem muito bem que Deus estabeleceu a nação de Israel na terra prometida, terra de Canaã. Mas o que aconteceu? No período dos monarcas, o povo começou a se depravar. O povo começou a se desviar da presença de Deus e buscar a prática da idolatria. Eles estavam deixando a comunhão com Deus Criador e se voltando para a prática da idolatria. Por isso Deus levantou vários profetas para advertir a nação que se convertesse, que obedecesse ao Senhor e deixasse as práticas idolátricas. Mas o que aconteceu? O povo não deu crédito para a advertência do Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz o seguinte: porque esse povo, meu povo, fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as suas águas. Quando Deus disse que o povo dele havia feito duas maldades, primeira maldade, eles haviam feito o quê? Desviado-se do Senhor, eles deixaram o manancial das águas vivas, eles deixaram a comunhão com Deus Todo-Poderoso. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles não somente deixaram de servir ao Senhor, eles cavaram cisternas rotas. Sabe o que indica isso? Eles deixaram a comunhão com Deus e se voltaram para a idolatria. Se você ler o livro de Jeremias capítulo 44, você vai perceber Deus levantando Jeremias para dizer o seguinte, que aquele povo, meus irmãos, estavam adorando uma deusa que eles chamavam Rainha dos Céus. Idolatria. Lá em Ezequiel nós somos informados que esse povo estava também adorando um Deus chamado Tamuz. O povo estava em idolatria. O povo estava distante de Deus. É por isso que no capítulo 24 de Jeremias, ele teve uma visão. E na visão que o profeta Jeremias tivera, ele contemplou 2 cestos cheios de figos. Um cesto estava cheio de figos muito bons. O outro cesto estava cheio de figos muito ruins. E a Bíblia diz que a visão que o profeta Jeremias teve foi diante do templo da casa do Senhor. E sabe o que significava aquele cesto com os figos bons? Significava um povo que Deus iria permitir ser levado cativo para a Babilônia. E o outro cesto, que era o cesto dos frutos muito ruins, representava o povo que iria morrer à espada ou à fome. Então, queridos, Deus levantou vários profetas para advertir a nação, mas o povo não deu crédito. Então, o que sucedeu? Deus permitiu Nabucodonosor, juntamente com seu exército poderoso, sitiar a cidade de Jerusalém, destruir os muros de Jerusalém, destruir o templo de Jerusalém, destruir as vidas de Jerusalém e levar cativo, prisioneiro, um grupo expressivo de judeus para a Babilônia. Agora vejam, o povo que teve oportunidade, o povo que Deus chamou para o arrependimento, mas o povo não quis dar crédito para a voz de Deus, o povo sonegou, o povo rejeitou o cuidado de Deus nas suas vidas. O que aconteceu? Eles ficaram agora na Babilônia. O período de escravidão que eles ficaram na Babilônia, cativos, cerca de 70 anos sofrendo na Babilônia. A tristeza era tão grande que quando nós lemos o livro dos Salmos de número 137, nós vamos ler, meus irmãos, a expressão do estado do povo quando estava na Babilônia. Eles não cantavam, eles não adoravam, eles pegavam harpas
em vez de tocar para Deus, eles colocavam nos salgueiros. O povo estava triste, sendo humilhado pelos caldeus, sendo humilhado pelo aquele povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, que havia dito que eles iriam sofrer 70 anos, também foi o Deus que disse: quando completar o tempo, eu vou libertar o meu povo da escravidão da Babilônia. E Deus, como é fiel na sua palavra, Ele levanta um homem chamado Ciro. Ciro, ele liberta o povo que estava cativo ali naquela terra e dá autorização para o povo voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir a vida espiritual do povo. Deus levanta Esdras. A vida espiritual do povo estava uma bênção, porque Esdras era um sacerdote, o homem da palavra, e que guiava o povo de Deus na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, nós sabemos que os muros precisavam ser reconstruídos. Deus levanta Neemias. Neemias reconstrói os muros. Em 52 dias, o povo agora está de novo no templo. O templo foi construído. O povo estava na bênção. Neemias orientando, Esdras orientando. O povo desfrutou agora de um avivamento da parte de Deus. Mas o que acontece? Após cerca de 100 anos de um avivamento que Deus ocasionou em Jerusalém, o povo começou a voltar para a infidelidade espiritual. O povo, embora não mais idólatra, porque o cativeiro babilônico ensinou muito para o povo judeu. Por exemplo, pecados que eles cometiam antes do exílio, do cativeiro, em relação à questão da idolatria. Depois que eles ficaram lá na Babilônia, eles romperam com a idolatria. Outra coisa que eles abriram mão. Antes do cativeiro babilônico, o homem geralmente tinha mais de uma mulher. E Deus nunca aprovou isso. Deus nunca subscreveu isso. E lá no cativeiro babilônico, o povo aprendeu a lição e abriu mão da poligamia. Mas vejam, o povo, embora não estava mais na idolatria, o povo, embora não estava mais na poligamia e outros pecados idólatras, o povo começou a se esfriar da presença de Deus. O povo começou a perder o zelo pela vida espiritual. O povo começou a perder o zelo com o compromisso com Deus. O contexto de Malaquias retrata um povo que perdeu o fervor espiritual, perdeu o zelo. Só para vocês terem uma ideia, eles entraram num desânimo, irmãos. Eles entraram em uma ortodoxia fria. Se antes eles estavam num pecado absurdo, se antes eles renegavam o conhecimento, agora eles têm conhecimento. Só que uma frieza intensa havia cometido o povo de Deus naquele período. Os pecados de esfriamento, desânimo, desleixo. Só para vocês terem uma ideia, o povo nessa época aqui questionava o amor de Deus. Eles diziam que Deus não amava eles coisa nenhuma. Eles questionavam, eles murmuravam, dizendo que Deus não os amava. Eles, irmãos, ofereciam sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais mancos, defeituosos, cegos, animais que não poderiam ser ofertados para Deus, que nem o homem receberia uma oferta daquela, eles estavam ofertando para Deus. Olha só o que estava acontecendo. O povo murmura e o povo oferece sacrifícios inapropriados para Deus. A Bíblia vai mostrar para nós no livro de Malaquias que estavam cansados de servir a Deus. Você conhece alguém assim? Que a pessoa vai esfriando, ela começa a questionar o amor de Deus, ela começa a ofertar um culto de qualquer forma para Deus, ela começa a se cansar de servir a Deus. Era a condição do povo. O sacerdote, só para vocês terem uma ideia, o sacerdote que deveria cuidar da vida espiritual do povo, que deveria ensinar a lei de Deus para o povo, os sacerdotes estavam negligentes. Quando nós olhamos para o livro do profeta Malaquias, o povo nem sequer, meus irmãos, estavam valorizando mais o casamento. Além deles estarem correndo com a infidelidade conjugal, a gente vai ver no capítulo 2, eles estavam optando pelo divórcio. Olha só como é que o povo está em uma degradação, não somente espiritual, mas moral e social. O povo nem sequer queria devolver mais o dízimo para Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós estamos recomeçando nossa vida, nós queremos construir, nós queremos ter as nossas coisas, a condição financeira não está boa, nós vamos parar de devolver o dízimo. O que acontecia? Os sacerdotes e a tribo de Levi, que era sustentada pelos dízimos, ficaram desamparados. O povo começou a praticar coisas terríveis. Eles, meus irmãos, levantavam palavras ofensivas contra Deus, falavam mal, ofendiam o caráter de Deus, como se Deus não se preocupasse com a justiça.
Esse era o estado do povo. O povo estava em decadência moral, o povo estava em decadência espiritual, o povo estava em decadência social. Mas aí vem a mensagem de Deus para aquele povo. A mensagem não poderia ser de conforto, a mensagem não poderia ser de acalento, porque o povo está em desobediência, porque o povo está em infidelidade, porque o povo murmura e ofende a Deus, porque o povo não quer mais viver para a glória de Deus. Então a mensagem é peso da palavra do Senhor. O povo não poderia receber a palavra de acalento, porque o povo não precisava de consolo, o povo precisava de despertamento espiritual. Queridos irmãos, quando nós olhamos para essa expressão, peso da palavra do Senhor, e sabemos o porquê isso ocorreu, isso nos leva a refletir no nosso contexto atual. Deus, Ele tem feito tantas maravilhas no nosso meio, Deus tem feito tantas coisas em nosso favor, em favor do seu povo, mas o que acontece? Às vezes nós vamos acostumando com o sagrado, e a gente começa a racionalizar o pecado. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E começa a tentar justificar coisas, e Deus está vendo isso. E a mensagem de Deus para nossas vidas, meus irmãos, quando nós nos encontramos nessa situação, não é uma palavra de acalento para a nossa alma, é uma palavra de despertamento para a nossa consciência. Peso da palavra do Senhor. O que aconteceu no período de Malaquias está acontecendo também no século 21. O cenário está sendo repetido, pessoas indiferentes no culto, pessoas que não oferecem o máximo de si para Deus, pessoas que são murmuradores, pessoas que são infiéis, pessoas que estão frias na presença de Deus. A mensagem é peso da palavra do Senhor. As pessoas hoje, meus irmãos queridos, elas não querem pensar, elas querem sentir. As pessoas hoje, elas não querem o que é certo, mas o que dá certo. As pessoas hoje, elas não querem ajuda do alto, elas querem autoajuda. As pessoas hoje não querem conhecimento, mas entretenimento. Os pregadores não querem mais cuidar das ovelhas, quer agradar os bodes. Mas eu quero te dizer nessa noite, que nós não devemos falar o que nós queremos, nós devemos falar o que Deus quer. Nós não queremos ouvir o que nós queremos, nós devemos ouvir o que nós precisamos ouvir. Peso da palavra do Senhor. Então, em condições similares, aquela que um dia encontrou-se o povo no período de Malaquias, a cena se repete e a mensagem deve ser a mesma. Peso da palavra do Senhor. E essa mensagem deveria ser ouvida pelo povo. Essa mensagem não deveria ser rejeitada pela nação. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, esse foi o último registro profético no Antigo Testamento. Depois do registro do livro do profeta Malaquias, da mensagem que Deus entregou, do peso da palavra do Senhor, houve-se 4 séculos de silêncio. 400 anos sem Deus manifestar e levantar profeta para falar com o seu povo. Então o povo deveria ouvir essa palavra, o peso, e abraçar. Sabe por quê? Porque depois dessa profecia, 400 anos sem Deus levantar profeta e entregar mensagem para o seu povo. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que o conteúdo da mensagem que Malaquias foi incumbido de transmitir, é uma mensagem que deve ser pregada ainda hoje. É claro que não somente a palavra de peso, mas também a palavra de peso. As pessoas têm que entender que Deus é santo, que Deus é soberano, e que nós, como seu povo, precisamos nos voltar inteiramente para Ele e adorá-lo em espírito e em verdade. Peso da palavra do Senhor. Mas na sequência, o profeta apresenta um outro aspecto da mensagem. Além de ele apresentar o conteúdo da mensagem, ele apresenta a autoridade da mensagem. Olha a expressão, peso da palavra de quem? Do Senhor. Meus queridos, esse é um ponto muito importante. Malaquias, ele não iria criar a mensagem a ser transmitida. Não. A mensagem era do próprio Deus. Malaquias simplesmente era um instrumento, era um canal. O profeta, o pregador, o pastor, ele não cria a mensagem, ele transmite a mensagem. O papel do pregador, meus queridos irmãos, não é inventar aquilo que ele quer que as pessoas ouçam. Não, o papel do pregador, do profeta de Deus, é anunciar a palavra de Deus. Essa palavra não é de autoridade humana, essa mensagem é de autoridade divina. Deus que enviou o peso, Deus que enviou a mensagem, Deus que enviou a palavra. O profeta deveria transmitir a palavra na íntegra. Meus irmãos, isso é importante, sabe por quê?
Porque a gente vai perceber, durante as exposições no livro do profeta Malaquias, que o povo de Deus necessita da palavra. Não tem como, ao longo de toda a Bíblia, você pode ler cuidadosamente. Sempre o elemento que Deus usa para guiar o seu povo, para conduzir o seu povo, é a sua palavra. João Calvino, ele disse algo importante em relação ao púlpito, relacionado à pregação. Ele disse que o púlpito é o trono a partir do qual Deus governa o seu povo. Ele está querendo dizer o seguinte, que Deus usa o púlpito, onde a palavra é pregada como um trono, para ele poder governar sobre a vida da igreja. Sempre foi assim, meus irmãos, sempre é através da palavra. Não existe vida espiritual sem palavra. O pregador não pode pregar o que ele acha, o que ele pensa, não. A mensagem que ele deve pregar é a mensagem que Deus lhe deu. Ele tem que ser fiel na pregação da palavra. Ah, que lição que os pregadores precisam aprender aqui com o livro do profeta Malaquias. A palavra é de Deus, não nossa. A palavra não é do homem. É por isso que não é a igreja que determina o que o pastor prega. É Deus quem determina o que o pastor prega. Porque a palavra não é do pastor, a palavra não é da igreja, a palavra é de Deus. É Deus quem determina a palavra, ela é autoritativa porque ela traz o selo da inspiração divina. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Queridos, eu me maravilho com isso, sabe por quê? Porque Deus, ele sempre tem a mensagem apropriada para o seu povo. O povo está no pecado, Deus tem a mensagem, olha, é peso. E é por isso que o pastor, o pregador da palavra, ele tem que curvar o raciocínio dele ao texto. Porque Deus continua falando através daquilo que ele já falou. E lá em 2 Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo disse, que pregues a palavra. Nós temos o compromisso, nós somos instados a pregar a palavra de Deus. O que vale, meus irmãos, o que voga, sempre será a palavra de Deus. Você pode ter opinião, você pode ter conceitos, você pode ter pensamentos, você pode ter lucubrações, mas o que deve predominar na sua vida é a palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto da mensagem é o conteúdo. O segundo aspecto da mensagem é a autoridade. Terceiro aspecto da mensagem, o destinatário. Para quem Deus entregou a mensagem? Para quem Deus levanta o profeta a transmitir uma mensagem que era uma sentença. Olha o que o texto diz. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Vocês perceberam? O texto não está dizendo que o peso da palavra do Senhor foi contra a Babilônia. Não. O texto aqui não está falando que o peso da palavra do Senhor foi contra Edom. Não. O texto não está dizendo que o peso da palavra foi contra a Filícia. Não. O peso da palavra do Senhor foi contra Israel. Ou seja, Deus, ele tem uma mensagem dura. E essa mensagem não é para pessoas que não conhecem a Ele. É para o seu povo. Isso aqui nos ensina bastante, meus irmãos, que nós como igreja, que nós como cristãos, devemos estar abertos os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Vejam, peso da palavra do Senhor contra Israel. A mensagem não foi para um povo desconhecido, foi para o povo de Deus. O que estava acontecendo? Israel havia quebrado a aliança com Deus. Israel havia quebrado o pacto que Deus havia feito com o povo. Deus sempre fiel, sempre cuidando do povo, sempre guiando o povo, mas Israel quebrou a aliança com Deus. Veja bem, essa mensagem é dirigida a Israel. Essa mensagem é dirigida ao povo de Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor hoje. E você percebe que o povo aqui está recebendo uma mensagem, uma sentença da parte de Deus. Um povo que tinha tantos privilégios. O povo que foi chamado por Deus, eleito por Deus, escolhido por Deus. Só que o povo entrou no caminho da desobediência. E Deus tem uma mensagem contra Israel. Deus não tem uma mensagem a favor de Israel. Deus tem uma mensagem contra Israel. O que Malaquias fez aqui, continua sendo feito ainda hoje. Eu me lembro de um pregador, não sei se vocês já ouviram falar, de Paul Washer. Ele fez algo parecido com o que Malaquias fez aqui. Ele escreveu um livro, e sabe qual foi o tema do livro? 10 acusações contra a igreja moderna.
Parece que está se valendo aqui da missão que Malaquias recebeu. Porque, meus irmãos, o que está acontecendo na nossa atualidade, a gente precisa rever bastante os nossos conceitos. Pessoas que estão desfocando o evangelho. Coloca o homem no centro, foca em coisas, foca em pessoas e esquece da essência do evangelho. Então, o livro que Paul Washer escreveu é muito pertinente. 10 acusações contra a igreja moderna. Meus irmãos, agora um detalhe. Embora a mensagem aqui é contra Israel, a gente precisa entender, conforme nós iremos verificar também, que havia nesse grupo um povo, um grupo de fiéis. Embora a mensagem é contra Israel, o pecado estava alarmante no meio do povo, só que havia ali os remanescentes lá no meio, fiéis, tementes a Deus, que embora a maioria estava se corrompendo, mas eles se mantinham leais ao Senhor Deus. Sempre será assim na história. Alguns segmentos religiosos dizem o seguinte, que houve um período na história que a igreja se apostatou completamente. Por exemplo, o mormonismo. O mormonismo diz isso, diz que toda a igreja se corrompeu, se apostatou, e Deus revelou para aquele homem que vocês sabem o nome, que a igreja deveria ser restabelecida através dele. Eu quero dizer para vocês que a igreja ela nunca se apostatou na sua plenitude, não. A igreja é povo de Deus. Muitos podem se apostatar, mas nunca todos. E aqui está um caso no livro de Malaquias. Havia muitos que estavam se apostatando, entrando na frieza, mas havia um grupo de fiéis, tementes a Deus e que guardavam a sua palavra. A mensagem não era contra a Babilônia, a mensagem era contra o próprio povo de Deus. A linguagem aqui, meus irmãos, a gente vai perceber que é a linguagem de tribunal. Deus está convocando o seu próprio povo para uma audiência. E uma coisa interessante que a gente percebe aqui, é que o povo deveria receber essa mensagem, não com estranheza, como que dizendo, por que essa mensagem para nós não somos Israel? Nós não somos o povo eleito. Aí Malaquias, vocês são povo eleito, mas vocês precisam de correção. Vocês precisam mudar. Vocês precisam trilhar no caminho da vontade de Deus. Houve um certo pastor, que na igreja que ele fazia parte, ele preparou um sermão, uma série de sermões. E sabe qual foi o título da série de sermões que o pastor deu? Pecados de crentes, ou dos santos. Uma irmã na igreja não achou isso certo, não. Chamou o pastor e falou, pastor, como é que o senhor vai pregar sobre esse assunto? Estou parafraseando. Como é que o senhor vai pregar esse assunto para a igreja? Para aquele pecado de crente é diferente, pastor. Sabe o que o pastor respondeu? É diferente mesmo. São piores. Ela queria questionar o pastor, porque o pastor estava trazendo uma mensagem de despertamento para a igreja acerca dos pecados dos crentes. Ela não concordou. E o pastor falou, olha, o pecado dos crentes são piores do que o pecado dos descrentes. Sabe por quê? Porque a igreja pega com mais conhecimento. A igreja foi recebida como filha. Nós somos filhos de Deus, cantamos aqui, fomos adotados como filhos. E quanto mais, irmãos, nós recebemos privilégios, mais os nossos pecados ganham uma proporção maior. Você que é crente, o seu pecado ele tem uma proporção maior. Por quê? Porque hoje você é filho de Deus. Porque hoje você tem a palavra. Porque hoje você tem o Espírito Santo trabalhando na sua vida. E quanto mais você pega com consciência, mais o pecado é pior. Por isso a mensagem, queridos, foi contra Israel. Quando o texto fala aqui contra Israel, Israel está basicamente aqui colocado como um termo técnico, para se referir a todo o povo de Deus daquela época. Porque se a gente analisar, Israel inicialmente era conhecido como Reino Unido. Quem se lembra do Reino Unido? Eram as 12 tribos. Depois que houve a divisão do reino, ficou o Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, composto de 10 tribos, era conhecido como o quê? Israel. E o Reino do Sul? Judá. Mas a gente vai perceber que nesse caso aqui, Israel está sendo usado para se referir ao povo de Deus naquela época, especialmente o povo judeu, a nação de Judá, que ficou 70 anos no cativeiro, foi liberta, entrou na frieza e agora está recebendo a mensagem de Deus, peso da palavra do Senhor contra Israel. Eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje, nesse aspecto aqui, nesse terceiro tópico, dizendo o seguinte: uma vez que Deus tinha uma mensagem contra o seu povo, isso mostra que o povo de Israel era insistente no pecado. Eles tinham insistência no que diz respeito ao erro. Quem quer exemplos aqui? Permita dar alguns exemplos. Quando Deus tirou Israel lá do Egito, eles se depararam com o primeiro obstáculo, Mar Vermelho.
Qual foi a reação do povo? Murmuração. Faz um rastreamento da história de Israel no período que eles estavam peregrinando no deserto. Murmuração, questionamento, pecado. Tanto é fato que aquela geração que saiu lá do Egito não entrou na terra prometida, somente Josué e Calebe. Um povo caracterizado pela rebelião contra Deus. No período do juízo, por exemplo, vocês que estão acompanhando a pregação em Rude, vocês sabem que o contexto de Rude se deu nos tempos, nos dias em que o juiz julgava a terra. O que acontecia lá no período dos juízes? Josué morreu, o povo começou a entrar na idolatria. Deus enviava os inimigos para castigar o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava o juiz, libertava o povo, enquanto o juiz estava vivo, o povo estava na bênção, na comunhão. O juiz morria, o povo voltava para a idolatria. Deus, como consequência, mandava o castigo, o povo se arrependia, clamava, Deus levantava outro juiz, libertava o povo, enquanto o juiz estava vivo, o povo estava na bênção, mas quando o juiz morria, o povo voltava para idolatria. Depois que estava na idolatria, Deus outra vez mandava o castigo, o povo se arrependia, clamava, Deus levantava outro juiz, libertava o povo, enquanto o juiz estava vivo, o povo estava na bênção. Quando o juiz morria, um ciclo de pecado. Aí você vai para a monarquia, olha a história de Israel, dos judeus, durante a monarquia, pecados. Tanto é fato que a nação de Israel, o reino do norte, foi dispersa pelos assírios. E a nação de Judá, levada cativa 70 anos para a Babilônia. Então, vocês percebem que até aqui, o povo, depois de todo esse processo, o povo está na terra, o povo já tinha desfrutado de um avivamento, mas o povo voltou a praticar aquilo que não agradava a Deus. Eu quero chamar a sua atenção. Será que nós temos nos comportado dessa forma, irmãos? Quero fazer uma pergunta para vocês. Como nós queremos ser conhecidos? Sermos conhecidos? Como pessoas que amam a Deus ou pessoas que vivem no pecado de forma reiterada? Tem gente que é conhecido, meus irmãos, pelos pecados constantes, é o tempo todo a mesma coisa. É fofoqueiro, não para de falar mal da vida dos outros. Aí alguém vai lá, moço, para com isso, pelo amor de Deus, a igreja é do Senhor. E a pessoa continua. Então passa ano, entra ano, qual é a característica dela? Fofoqueiro. É igual o povo de Israel. Durante toda a história, a característica é pecado contra Deus, pecado contra Deus, pecado contra Deus. Então, irmãos, em uma condição que o povo estava, de privilegiado, e o povo estava cometendo os mesmos pecados contra Deus. Precisamos refletir nessa noite. Nós somos cristãos, vamos fazer aqui uma análise, um autoexame. A ceia nos oferece essa oportunidade. Examine, pois, o homem a si mesmo. Faz uma análise aí. Desde que você se converteu até hoje, qual é o seu estilo de vida? Israel, vocês já viram, desde que Deus tirou do Egito, olha as características de Israel, do povo de Deus. E você? E nós? Como nós somos conhecidos, meus irmãos? Por pessoas que são impenitentes. Impenitente é aquela pessoa que ela está pecando, sabe que está pecando, mas não se arrepende. É pecador contumaz. Ele continua, não, quero viver assim. Meus irmãos, Deus ele tem uma mensagem para todas as pessoas que se colocam nessa condição. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Se nós pudéssemos personalizar esse texto, será que o peso da palavra do Senhor é contra mim? Será que o peso da palavra do Senhor é contra você? Será que o peso da palavra do Senhor é contra essa igreja local? Será que o peso da palavra do Senhor é contra você que nos visita hoje? Meus irmãos, Deus ele não reprova a postura inconveniente. Deus ele tem uma mensagem de despertamento para nós hoje. Então nós vimos em primeiro lugar o conteúdo da mensagem. Em segundo lugar, a autoridade da mensagem. Em terceiro lugar, nós estamos vendo o destinatário da mensagem, Israel. Em quarto lugar, para fecharmos, o portador da mensagem. Quem Deus levantou para entregar essa mensagem de sentença? Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Malaquias foi o homem que recebeu essa nobre e grande missão. Que tarefa, né? Você entregar esse tipo de mensagem aqui para alguém. O nome Malaquias significa meu mensageiro.
E nós iremos notar no livro do profeta Malaquias, ao longo das exposições, que é até mesmo uma curiosidade. Porque Malaquias significa meu mensageiro. Quando você olha o capítulo 3, versículo 1, vai mostrar lá que Deus enviaria, eis que eu envio o meu anjo. A palavra anjo é mensageiro. Capítulo 3, versículo 1 ainda fala sobre um outro anjo, o mensageiro do concerto. O anjo da aliança, o seu mensageiro da aliança do concerto. Mas surge um desafio para nós aqui. Malaquias, o significado é meu mensageiro. Mas será que ele era uma pessoa mesmo, um profeta como Isaías, Ezequiel, Jeremias? Ou era uma maneira de dizer meus mensageiros apenas? Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Alguns estudiosos ao longo da história olhou para Malaquias não como um profeta literal, mas como se fosse um pseudônimo. Na verdade, o nome Malaquias como se fosse um pseudônimo para Esdras. Alguns estudiosos, até mesmo Calvino, acreditava que Malaquias, na verdade, era um outro nome para se referir a Esdras. Pelo contexto, a gente não vê que há cabimento para essa sugestão de Calvino e de Jerônimo. Na Septuaginta, a expressão Malaquias significa justamente meu mensageiro, anjo do Senhor, meu anjo, meu mensageiro. Orígenes, bem conhecido por nós, conhecido pela sua alegoria, não é isso? Nesse texto aqui, em relação a Malaquias, ele já quis ser literal. Uma vez que Malaquias significa meu mensageiro, meu anjo, ele dizia, não, isso é um anjo literal. Deus enviou um anjo dos céus e entregou a mensagem por meio do anjo contra Israel. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês que Malaquias ele foi um profeta histórico. Embora a gente não vai encontrar muita coisa dele, acerca do perfil, da ascendência, da linhagem, mas Malaquias era um homem histórico, um profeta, assim como Obadias, assim como Abacuque, ele era um profeta que se chamava Malaquias, e por isso o livro leva o seu nome. Ele recebeu uma mensagem muito séria, uma mensagem de peso, uma mensagem muito pesada. Quando o texto fala peso, traz essa ideia, que o profeta, para transmitir, meus irmãos, era algo que também para ele era sofrido. Era algo para ele que era penoso. Não era algo que ele iria pregar, às vezes, com tanta alegria, não. Era um peso que ele tinha até para transmitir a mensagem, que era mensagem dura. E Malaquias, ele tinha um estilo diferenciado de profetizar. Se você ler o livro de Isaías, Jeremias, você vai perceber algo muito comum. Geralmente eles dizendo, assim diz o Senhor, aí começa a vir a profecia. Não é isso? Só que Malaquias, o estilo que ele tem para profetizar é diferente. Aqui vem um estilo literário do livro. Vocês vão perceber aqui uma dialética. Ele vai profetizar de forma dialogal. É como se fosse um debate, uma discussão. Olha só para vocês terem uma ideia. Vejam comigo o versículo de número 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, versículo 3, e aborreci a Esaú. Vejam bem, a estrutura da profecia de Malaquias é diferente. A estrutura de debate, de discussão, dialógica. É mais ou menos assim, Deus trazia uma afirmação, o povo fazia um questionamento e Deus voltava e fazia uma refutação. Deus afirmava, o povo questionava e Deus refutava aquele questionamento. Então, a estrutura, o estilo literário de Malaquias é nessa estrutura de debate. E a gente vai perceber que no livro de Malaquias nós temos 6 grandes debates. Nós temos o debate em relação ao amor de Deus. Nós temos o debate em relação ao sacrifício e ao culto que Deus se agrada. Enfim, 6 grandes debates são desenvolvidos aqui no livro do profeta Malaquias. Ele tem um estilo diferente, peculiar. Mas eu queria finalizar, meus irmãos, esse sermão introdutório de hoje, destacando o seguinte, que Deus ele conta com mensageiros. Ele tem um povo que está em necessidade, mas ele conta com pessoas vocacionadas por ele, para poder transmitir a mensagem para o seu povo. Vocês percebem que Deus, ele sempre faz isso, irmãos. Alguém já disse com sabedoria que Deus, ele não unge métodos. Deus, ele unge homens e homens de oração. Então, o povo está em caos. O povo está em um contexto de decadência, de declínio. Mas Deus levanta um mensageiro. Deus levanta um homem chamado Malaquias, no tempo de decadência, no tempo de frieza, para poder trazer uma mensagem de despertamento ao povo de Deus. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, irmãos, enquanto a igreja estiver na terra. Deus levanta homens para poder instruir e advertir o seu povo.
Em tempo de crise, de colapso moral, social, espiritual, no século XVI, Idade Média, se sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha o monopólio de tudo, da arte, da ciência, da religião, da política e tudo mais. E o povo de Deus estava em uma decadência, meus irmãos, tão grande, que o povo nem sequer tinha acesso à Bíblia Sagrada. Isso no século XVI. Martinho Lutero foi levantado por Deus, assim como Deus levantou Malaquias, para trazer uma mensagem de restauração para o povo. O povo estava distante da palavra, o povo estava distante do conhecimento de Deus, mas Deus levantou Martinho Lutero para trazer um avivamento no século XVI. Ele foi um moço, o pai minerador, fundidor de minério, e ele tinha como alvo por parte de seu pai ser um advogado. O pai de Martinho Lutero almejava que ele fosse um advogado. Martinho Lutero, então, depois de muito estudo, o homem preparado, conhecia as artes liberais, ele se ingressou no direito, começou a fazer direito. Só que Martinho Lutero, ele passou por uma experiência fenomenal. Ele estava voltando da casa de seus pais, e de repente um relâmpago caiu perto dele. Ele começou apavorado, preocupado, e ele fez uma promessa. Ele não foi para Deus não, viu, irmãos? Ele fez uma promessa para a dona Ana, Santa Ana. Ana era a santa dos mineradores, né? Aí ele fez um voto: eu vou ser monge, eu vou ser padre. E agora isso vai entrar na contramão do que o pai dele esperava para ele. O pai queria que ele fosse um advogado, e agora ele está fazendo um voto para Santa Ana que ia ser padre. A história foi se desenvolvendo, ele se inscreveu, se ingressou no monastério agostiniano, muito rígido, por sinal. E ali, meus irmãos, Martinho Lutero, ele começou a desenvolver aquilo que ele já tinha desde a infância. Lutero tinha pavor de Deus. Lutero tinha medo de Deus. Porque o que era pregado naquele período da Idade Média era um Deus que somente julgava e condenava. É como se não tivesse salvação nem justificação. E Lutero, ele foi iluminado pelo Espírito Santo quando ele leu Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Depois que Lutero teve contato com a Escritura, com o texto bíblico, os seus olhos abriram, o seu coração foi inflamado pelo Espírito Santo, e Lutero entendeu que a justiça de Deus é manifestada no Evangelho. Ele entendia que a justiça de Deus só era para condenar, mas a justiça de Deus pelo Evangelho traz salvação para todo aquele que crê. Lutero é impactado, e algumas situações no período da Igreja Católica, alguns desmandos, que levou Lutero a ficar revoltado até. Eles começaram a vender indulgências. A indulgência era um documento que o Papa dava, onde continha um espaço para a pessoa assinar, e que concedia perdão de pecado para as pessoas que compravam aquela indulgência, aquele documento. O Papa Leão X, naquela ocasião, no afã de construir a Basílica de São Pedro, estava sem condição monetária, financeira. Ele queria angariar recursos. O que ele fez? Ele contratou um padre dominicano chamado Tétzel. Tétzel era um bom orador, persuasivo, bom de oratória, era um bom orador. E ele saía pregando e provocando pavor no coração das pessoas. Olha, se você não voltar para Deus, você vai para o purgatório, para o inferno, mas aqui está a solução para você, indulgência. E outra, a indulgência não vale só para você não. Um ente querido seu que já morreu, que está no purgatório, o documento serve para ele também, a indulgência. Havia até uma brincadeira que foi desenvolvida que dizia o seguinte, que Tétzel pregava que quando a moeda caía no cofre, a alma pulava do purgatório, era salva. Então as pessoas preocupadas de ir para o purgatório, para o inferno, começaram a comprar indulgência. Esse, meus irmãos, foi estopim para Lutero. Lutero, vendo aquela situação, aquela decadência, ele pegou e escreveu 95 teses, proposições, e as fixou na porta do castelo da igreja de Wittenberg. 95 teses. A proposta de Lutero não era rachar a igreja, era reformar a igreja. E aquelas 95 teses foi escrita em alemão, em latim, e era geralmente voltada para um debate. Lutero, ele não estava querendo que todo mundo tivesse contato com aquilo, até porque as pessoas simples não conseguiam ler. Mas naquela época havia surgido
a imprensa móvel, para poder fazer as cópias, imprimir, e começou a divulgar tudo aquilo que Lutero tinha colocado na parede, começou a ser divulgado. Todo mundo teve contato, todo mundo começou a ler. Através disso, meus irmãos, houve um avivamento da igreja, a chamada Reforma Protestante, que foi deflagrada no dia 31 de outubro de 1517. Mês passado, a gente fez 505 anos da Reforma Protestante. E vocês percebem que a igreja estava em caos, a igreja estava em decadência, mas Deus sempre levanta mensageiros, Deus sempre levanta homens da palavra, para poder trazer um avivamento e instrução para o seu povo. Isso é necessário ainda hoje, irmãos. Deus, Ele quer levantar Malaquias no nosso tempo. Homens comprometidos, sinceros, simples. O Malaquias, o texto não apresenta nem a sua genealogia, nem a sua ascendência, nem a sua linhagem. Porque o que mais importa, meus irmãos, não é a pessoa do pregador, é a mensagem que ele transmite. Malaquias se tornou um mensageiro, um instrumento de Deus. E Deus ainda quer fazer isso na nossa atualidade. A igreja precisa se voltar totalmente para o centro da vontade de Deus. E Deus conta com pregadores sinceros. Eu quero concluir esse sermão aqui fazendo 2 apontamentos que destacam 2 propósitos centrais do livro. Tem outros propósitos, mas eu destaco 2 propósitos aqui para a gente concluir. O primeiro propósito do livro de Malaquias é trazer um despertamento espiritual do povo, haja vista Deus reprovar a indiferença e a negligência. Então, um propósito desse livro aqui é esse: despertar a igreja espiritualmente. Na época, o povo de Israel, hoje, a igreja de Cristo. O livro de Malaquias, conforme nós veremos, nas exposições sequenciais, é um chamado de Deus, irmãos, a um despertamento espiritual. Deus nos chama para um despertamento. Deus nos chama para um avivamento. Deus nos chama para a sua vontade. O segundo propósito é indicar que haveria um tempo de misericórdia na vinda do precursor que precederia o dia da ira de Deus. A gente vai ler no capítulo 3 que Deus iria manifestar a sua ira, mas antes disso, Ele enviaria um precursor. Esse precursor para o povo de Israel viria, para nós, ele já veio. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Na verdade, João Batista, depois Jesus, né? João Batista foi o precursor. Jesus Cristo veio, e através dele, nós podemos ter plena comunhão com Deus. Eu quero conectar isso à ceia hoje. Nós estamos aqui, meus irmãos, para recordar o que foi feito por nós. Para que nós pudéssemos ter uma vida que agrada a Deus. Para que nós pudéssemos ter uma vida de comunhão com Deus. Jesus pagou o preço. Eu quero levar vocês a reconhecer isso nessa noite. Por meio de Jesus, por meio daquele que o precursor veio preparar o caminho e veio, nós podemos ter a vida eterna, perdão dos nossos pecados, vida espiritual estável e crescente. Nós podemos, através de Jesus, agradar o Pai. Nós podemos, através de Jesus, vencer o pecado. Nós podemos, através de Jesus, e vencer as influências do mundo. Nós podemos, através de Jesus, vencer a nós mesmos. Nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Então, conecte essa mensagem. Deus tem uma mensagem contra o seu povo. Mas, através de Jesus, queridos, nós somos reconciliados e restaurados.